Nós hoje, no nosso 17º vídeo, vamos discorrer alguns tópicos que temos aqui entre os selos, as trombetas, uns fatos que aparecem aqui, que João colocou aqui nessas visões, que é relevante para o nosso entendimento. Devemos entender que todo esse contexto está acontecendo entre o 5º e o 6º selo, porque o 7º já entra já as trombetas e depois das trombetas vem as taças. Então a coisa aqui é interessante. No capítulo, nós vamos aqui dentro das trombetas, no capítulo 10, né, após fazer menção da 6ª trombeta, nós temos aqui uma citação de um livrinho, né? Esse livrinho, 10, versículo 11. Você deve entender que lá no início, no Apocalipse 5, Deus estava com um livrinho na mão direita procurando alguém que revelasse, que viesse, que tivesse autoridade para tirar aqueles selos e revelar as coisas vindouras que iriam acontecer no final da história da humanidade, no final dos tempos, no final do mundo, podemos dizer assim, do nosso linguajar comum. E Cristo, o Cordeiro, ele achou-se digno para tal. Não houve quem tivesse condições de se apresentar ali para tal. Então, o livro estava selado na mão de Deus, Cristo vem, pega o livro e quebra aquele selo, revela tudo o que deveria acontecer como Senhor da história. Já estava na mão do anjo, que o anjo pegou esse livro e entregou para João. E disse, João, coma o livro. No sentido de que João, comendo esse livro, ele deveria anunciar entre os povos e as nações exatamente esse evangelho, né? E foi isso que aconteceu, o João foi liberto lá da ilha de Patmos, e ele passou um bom tempo ainda executando o seu ministério aqui na terra, né? Anunciando o Evangelho e cuidando das igrejas do Senhor Jesus ainda por um bom tempo, até a sua partida. Então esse livrinho, né, que faz menção, exatamente isso aí, né? Alude à libertação de João, quer dizer, ele iria ser liberto, como de fato foi, né, por aquele que sucedeu a Domiciano, o imperador romano o libertou, né? O evangelho que por ele seria anunciado, hoje esse evangelho é anunciado por quê? Pela igreja do Senhor Jesus, né? Pelos cristãos, né? Observações, né? Porque nós estamos, já houve 2 ais. O terceiro ais é a 7ª trombeta, onde entra o último momento da história, que precederá a vinda de Cristo Jesus. O primeiro ai, só recapitulando um pouquinho, representa o quê? Os exércitos liderados pela Confederação do Norte, na 5ª trombeta, né, contra os judeus apóstatas, né, porque o exército especificamente é constituído por todos os exércitos das nações, né, veja, porque aquela matança lá do início, agora todo mundo já estava coligado com o anticristo, né, era Israel contra o resto, né. Quem já foi morto por não aceitar o sinal da besta, já foi morto, então o cara estava sozinho, agora só é o anticristo e Israel, né? Os que permaneceram fiéis ali, certo? A segundo ai, contra o ocidente idólatra, o ocidente, né? Porque veja como é que é interessante. Aí fala contra Israel e contra o ocidente. E o oriente? Você sabe quem está no oriente? São as principais nações que predominam o islamismo, né? Para o oriente. E é do oriente e do leste que virá esses exércitos contra Israel. Vamos falar lá na frente, quando chegar lá o momento, né? Quem serão essas pessoas? Então todo esse povo, que não são judeus, porque haverá um ecumenismo nessa época. Não haverá mais lá cristãos, não haverá nada, todo mundo é contra Israel, né? Por isso que o cristianismo estará totalmente esfriado naquele momento lá. Qual é esse tal de ecumenismo que vem por aí, né? Que é liderado por uma pessoa aí que é um líder de uma denominação que se diz cristã. Então vamos lá. Então, contra o ocidente corrupto e idólatra, liderado pela Confederação do Eufrates, o leste. Muito bem. A história do livrinho já foi comentado, que é exatamente isso que nós vemos aqui, né, que está aqui no capítulo 10, dando essa ordem para João. No versículo 11 vai dizer, então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, das suas línguas e nações. Foi o que ele fez, né? Foi o que ele fez. No capítulo 11, nós temos uma citação aqui, do medir o santuário de Deus. Essa medição aqui, como é a reconstrução de Jerusalém, ou do templo de Jerusalém.
vai ser reconstruído. Há vários projetos já para... A grande história já foi construída ainda, porque existe um problema muito sério. Aonde está o local do templo hoje, tem 2 mesquitas, né, na área árabe, Jerusalém, muçulmana. E aí que está a confusão. Né? Para isso acontecer, para construir esse templo no local que ele está, aquelas mesquitas têm que ser derrubadas. Agora você já viu, né? Aquelas mesquitas é onde o povo muçulmano cultua lá. Entendeu? Então, quando chegar o anticristo, ele vai tirar todo mundo de lá. Porque o problema do anticristo não é com o islamismo, não é com o budismo, não é com o shintoísmo, com o espiritismo, não. É contra Israel. Ele vai falar tudo para atrair Israel para si. Porque aí ele estaria demonstrando, não sei para quem, né, ou para os seus seguidores, que Deus não é o Deus que se diz ser. Ele foi quem fez o templo para Israel. Ele que deu a nação inteira para Israel. Os marcos da nação lá de trás, aquela que Deus deu para Moisés. E eles nunca tomaram posse. Entendeu? Como a história é interessante, nos filigramas da história, pois é para isso aí. Então, ele vai chegar e vai fazer isso. Agora, até chegar lá, ele vai fazer, até que ele vai fazer. Só que vai ser desmascarado e aí... Depois disso, ele se volta contra Israel para querer exterminar e eliminá-los. Então, essa ordem aqui é para a construção do templo. Tanto é que lá, vai dizer aqui no final aqui, né, do versículo 2, né, que a cidade seria pisada por 42 meses. Calcarão aos pés da cidade santa, Jerusalém. O próprio templo havia deixado uma área para os gentios lá. Quer dizer, os gentios estariam naquela confusão toda com Israel, mas jamais conseguiriam destruir o templo, como de fato não conseguiu. Né? Para entrar no templo tinha que passar pela área dos gentios, como já tinha lá no templo de Salomão antigo, uma área reservada, né, para aqueles que não eram judeus legítimos, eram povos de outra nação, mas que adoravam Jeová e para lá. Né? Mas é a mesma coisa, então para a construção do templo. Logo em seguida vai fazer menção das 2 testemunhas que nós temos aqui, que são essas pessoas que estarão durante a tribulação anunciando o evangelho ainda, porque Deus está mandando as calamidades, as tragédias, assim, para que o povo reflita, e o evangelho sendo anunciado, isso aqui é para castigo, isso aqui chegou a hora de vocês prestem atenção, as coisas estão acontecendo para o final, é questão que quando estiver acontecendo, basta começar a fazer as contas. Imagina que começasse hoje, né? As calamidades. Tá, hoje na imprensa, hoje Israel quebrou aquele acordo que tinha com, não sei qual nome será do anticristo, qual o personagem de qual nação ele será, né, mas com certeza, não vamos dizer quando chegar a hora dele, as prováveis, né, pessoas de onde eles poderão sair. Então Israel rompeu aquela aliança que tinha com fulano de tal, e ele foi expulso de Jerusalém, tal, do templo, e ele tinha até mandado fazer uma cadeira dele para ele como se fosse Deus, e aí eles, pronto, aí ele sai de lá, expulso de lá e junta os exércitos das nações para acabar com Israel, entendeu? Entendeu? Pois esse é o contexto que vai acontecer. Mas nesse meio tempo tem essas pessoas anunciando a salvação ainda. Só que essa salvação não é como hoje, pela graça, não. Aquele que se converter, ele vai morrer, porque o anticristo vai matá-lo, entendeu? Só isso. Ele não vai lá mandar botar o sinalzinho da besta no seu braço. Então aqueles que vai chegar o momento, ele irado. Agora é o seguinte, quem está comigo é contra mim ou contra... Está do meu lado ou contra mim. Aí quem tiver contra mim vai ter que ter essa marca. Aí você vai saber lá que o texto, quem tiver a marca está perdido. E aí muitos não vão querer e vão começar a serem mortos. Né? Serem mortos das formas mais cruéis possíveis. Entendeu? Muito bem. Mas estarão essas 2 pessoas lá, as 2 testemunhas mártires. Vamos à leitura. 11 capítulo 11, versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Mesmo período que a cidade será pisada pelos gentios. Ou seja, a segunda semana, a segunda metade da semana de Daniel. Porque é quando começa a perseguição, né? A tragédia. E esse povo lá, falando. Aí, veja bem, quem são essas pessoas? Porque está dizendo aqui no texto que ninguém poderá causar-lhes dano, porque sairá fogo da sua boca, e quem pretender lhes fazer qualquer dano, certamente deve morrer. Mas existiu uma pessoa que foi autorizada a matar essas 2 testemunhas, que é o anticristo, a besta. Não é? E tanto é que matou. Matou e deixou jogado lá, no meio da rua lá. Passou 3 anos e meio, aí Deus... Levanta-te. Aí eles
encheram de vida novamente, ficaram em pé, e todos aqueles, nossa, lá as testemunhas lá, olha eles lá, se revigoraram e tal, aí Deus, ó, vem para cá, os arrebatou, né? Isso acharam no finalzinho. Pois isso aconteceu. Agora, quem seriam essas duas testemunhas? Aí que está um detalhe, né? Porque se for, muitos acham que poderia ser Moisés e Elias, dois personagens que traziam um ministério análogo ao de Moisés e Elias. Moisés operou maravilhas, sinais e maravilhas lá no Egito, poderes. Né? O que Moisés dizia ali era Deus estava executando através da autoridade de Moisés. Da mesma forma, Elias para o próprio povo de Israel, na época do rei Acabe. Elias é considerado o profeta, o representante dos profetas, como Moisés da lei. Tanto é que quando Jesus se transfigurou lá no monte, quem apareceu do lado do Senhor Jesus? Moisés e Elias. Moisés apresentando a lei, Elias apresentando os profetas, ou seja, então o ministério de Cristo Jesus estava perfeitamente em consonância com esses dois personagens que os judeus tinham tanta consideração, né, e relevância. Tanto é que é a lei de Moisés, nem fala a lei de Deus, é a lei de Moisés. Né? Pois muito bem. Poderia ser também o Enoque e Elias, esses dois personagens lá representando Enoque e Elias. Isso é suposição que o pessoal tem. Por quê? Porque Enoque e Elias diz que Enoque foi trasladado aos céus. Elias, da mesma forma, no redimoinho de fogo. Ninguém sabe onde é que esse povo está enterrado. Eles tinham que voltar de novo para morrerem e seguir o seu processo natural. Mas isso é suposição de teólogo, está entendendo? Também, né, uns dizem que, é um contexto assim mais interessante, que naquele momento seriam quem? Os judeus convertidos pelo anúncio da palavra de Deus, né? E os judeus também sinceros, os judeus fiéis a Deus, os servos do Senhor. Né? São dois grupos aqui. Ou poderia ser uma pessoa, ou poderia ser esses. Porque se for a grupos, por exemplo, de gentios e de judeus, eles morreram, nós vamos ver no capítulo 14, todos eles lá, né? Ressuscitados e recebendo a coroa da glória e voltando com Cristo Jesus para governar no milênio. Está entendendo? Então é isso aí. Na verdade, a mensagem é para que a gente entenda que o que João queria que a igreja entendesse no primeiro momento, lá naquele período, é que nós, de qualquer forma ou em qualquer situação, sairemos vitoriosos. O Senhor está conosco, está nos guardando. Ou em vida ou em morte, não importa. O Senhor é o centro da nossa vida, da nossa história. Não deveríamos, ou a igreja lá não deveria temer digamos assim, a César, a Domiciano, as suas, digamos assim, as suas acusações, etc, perseguições, porque a vitória é do Senhor. Tem jeito. A vitória é dele, né? Então, muito bem. Nessa última taça, nessa última trombeta, a sétima trombeta, onde vai começar o terceiro ai, que nós vamos falar depois, né? Os reis desse mundo tornam-se de Cristo, conforme nós vemos aqui. A sétima trombeta, que nós lemos, o reino é de Cristo, ele é o Senhor da história. Né? Tudo está sob o seu controle. O ciclo do juízo divino está terminado, as 7 taças vai chegar. Chegou. Porque depois desse momento é a volta dele. Né? Ele mesmo trará um julgamento perfeito, trazendo à tona o mistério de Deus. Capítulo 10, versículo 7, lá atrás. Para alguns, o início do milênio. No final da última taça é, porque capítulo 19 ele chega aí, começa o milênio. Né? Os principais eventos do Apocalipse procedem do céu, acompanhados por vários atos de adoração, louvor, ação de graças e aclamação a Deus pelos seres celestiais. Tudo emana dos céus para a terra. Né? Então, Deus te abençoe na compreensão dessa palavra e até o nosso próximo vídeo.